Obrigado, vereador. O último vereador inscrito na palavra livre sou eu. Senhores vereadores, a todos aqueles que nos assistem, aos representantes da imprensa, eu fico bastante impressionado, né, com os apontamentos todos que são feitos, de todos os problemas, né, desta gestão, e logo na sequência, o apontamento das pessoas, quase todos, né, da gestão, da própria gestão. Vereador Dagmar, me desculpe, mas não dá para... O senhor parece que tem algum problema pessoal contra o Chuves, né, porque parece que o problema todo é ele, e que tudo que está acontecendo de ruim no município tem a ver com o Chuves. É claro que existem problemas, é claro que o município não é perfeito, é claro que não há... e a perfeição nós não vamos alcançar. O senhor sabe disso, que não tem como alcançar a perfeição. Não, enquanto estivermos por aqui. E é claro que existem desafios a serem feitos, mas nós não podemos simplesmente colocar como se tudo estivesse ruim. Eu discordo quando o senhor fala, mas existem pessoas boas, o problema é o seu partido. Não. Em todos os partidos, vereador Dagmar, tem pessoas boas e pessoas más, e pessoas competentes e pessoas que não são competentes. Não há, na minha ótica, uma condição de perfeição em qualquer partido que seja, né? Não tem como a gente simplesmente esperar que tudo possa ser resolvido da forma, no momento e do jeito que nós queremos. Eu sei que existem desafios a serem feitos, eu sei que o loteamento alpestre é um problema sério, eu sei que a saída do alpestre é um problema. Esses dias aconteceu um acidente de novo lá, nós sabemos disso tudo. O senhor sabe disso, o senhor foi vereador agora nesta gestão, o vereador Edi é vereador tantas vezes e vê os desafios que vêm acontecendo e aquilo tudo que vem sendo feito pelo município de São Bento do Sul. Mas vamos ver o que foi feito por São Bento do Sul, né? Vamos também apontar as coisas positivas. São Bento do Sul não teve só coisas ruins nesse último mandato, no mandato que estamos vivendo agora do prefeito Mago. Nós tivemos uma evolução muito grande no que diz respeito à saúde do município de São Bento do Sul, filas que havia de espera de exames e procedimentos que foram praticamente zeradas no município de São Bento do Sul. Um déficit no que diz respeito ao saneamento básico que foi praticamente dobrado nesta gestão. O aproveitamento desse momento para se fazer também a melhoria com asfalto no município também foi feito nessa gestão. Então, nós não podemos também chegar e colocar como se tudo estivesse horrível, porque não é verdade. Eu concordo com o senhor que existem muitas coisas a serem feitas. E existem muitos desafios que precisam ser vencidos, mas nós não podemos jogar tudo como se estivesse absolutamente horrível, porque não está. Existem problemas, sim, eu concordo com o senhor, mas nós não podemos simplesmente dizer, essa situação é culpa disso, ou culpa desse, ou culpa daquele, e essa pessoa deveria ir embora do mundo. Não podemos falar isso. Não podemos fazer isso. Seria leviano de nossa parte se fizéssemos dessa maneira. Então, eu sinceramente não concordo com o senhor, quando o senhor diz que o senhor aponta como pessoas boas, a Margarete, a Roselane, me apontou, o vereador Marco, mas o problema é o seu partido. Gente, não é assim, não pode ser assim. Desculpa, mas eu discordo. Senhores vereadores, eu queria me manifestar com relação às alterações que foram feitas no decreto. O vereador Marcos já falou alguma coisa a respeito disso. Nós tivemos alguma flexibilização e eu queria falar com a comunidade de São Bento do Sul sobre isso. Houve, por parte do Executivo Municipal e daqueles que estão gerenciando a crise do Covid aqui em São Bento,
uma flexibilização no sentido de permissão de entrada de ocupação de 50% dos estabelecimentos, sejam eles comerciais, as próprias reuniões como missas e cultos, também há a possibilidade agora de ocupação de 50% das unidades. Também houve uma flexibilização no sentido da permissão de que mais um elemento do grupo familiar adentre aos estabelecimentos comerciais. E essa discussão ela ficou baseada justamente na situação de que o nosso combate tem que ser a ocupação, a aglomeração, e não de qual unidade familiar que fazem parte as pessoas que estão presentes no estabelecimento. Até porque havia algumas dificuldades no que diz respeito a algumas pessoas que precisariam levar, por exemplo, os seus filhos até o mercado e não poderiam adentrar com os seus filhos no mercado, deveriam deixar do lado de fora, isso geraria alguma insegurança, né? Pessoas que não tinham aonde deixar essas crianças para levar ao mercado. Enfim, então, a nossa perspectiva é que, uma vez que se estabelece uma quantidade máxima de pessoas a adentrar no estabelecimento, seja fiscalizada, então, essa quantidade de pessoas, e não da onde que elas vêm, ou de que unidade familiar que elas fazem parte. Então, essa foi a intenção. Com relação às celebrações religiosas também, houve agora, não mais a proibição, havia no decreto anterior a proibição dos grupos de risco, especialmente os idosos, então houve uma flexibilização e há uma recomendação por parte do governo municipal e do gerenciamento de crise, de que as pessoas de idade, as gestantes, aqueles que são mais suscetíveis a complicações no Covid, não vão aos eventos presenciais, aos cultos, às missas presenciais, mas não estão proibidos de ir, desde que mantidas as medidas de distanciamento, de higiene das mãos, de uso de máscara, enfim, todas essas situações que são importantes no município. Eu queria salientar mais uma vez que a situação ainda é preocupante, porque a nossa UTI está ocupada totalmente no dia de hoje, nós temos 13 leitos ocupados na UTI de São Bento do Sul, desses 13, 6 estão com pacientes Covid, de São Bento ou da região. Há, sim, uma diminuição na curva, há uma diminuição no número de casos, temos uma perspectiva de melhora no processo, mas eu creio que o mais importante de tudo é que nós continuemos com responsabilidade, todos nós, todos os cidadãos, cuidando um do outro, né? De uma forma muito especial. Eu acho que tem que funcionar, o comércio tem que funcionar, as lojas têm que funcionar, as igrejas têm que funcionar, a atividade física tem que acontecer, mas precisamos cuidar uns dos outros. O cuidar uns dos outros, principalmente, está relacionado com o uso de máscaras, com o respeito ao distanciamento, e que todos nós possamos lembrar, né, que ainda estamos passando por um período de crise, que vai passar, mas que nós precisamos ter a nossa responsabilidade ainda, a nossa atenção ainda voltada para as medidas de prevenção. Seriam essas as minhas manifestações, senhores vereadores. Eu quero agradecer pela atenção dos senhores e assim encerro a minha manifestação na palavra livre. Senhores vereadores, ainda voltando à questão relacionada com a vacância, né, ao pedido de renúncia do vereador César Godoy, o nosso assessor jurídico me alertou com relação a alguns procedimentos que precisam acontecer, né? Então, segundo o artigo 41, que eu já li, do nosso regimento interno, tem que ser enviado à mesa, e o parágrafo 2º desse artigo 41, ele fala o seguinte, que nos casos de renúncia declarada, que é o caso do vereador César Godoy, ou após o decurso de prazo previsto no parágrafo anterior, na hipótese de renúncia tácita, será declarada em sessão pelo presidente, proclamando solenemente extinto o mandato e vago o cargo. E também
Então, nesse momento, senhores vereadores, para que seja cumprido esse rito, eu declaro extinto o mandato do vereador César Godoy e vago o cargo de titularidade dele, que era de titularidade dele. E convoco o seu suplente para que na próxima sessão ele venha a assumir a titularidade, ou então na próxima sessão não, a partir de agora já assuma a titularidade. Os trâmites com relação à assunção da titularidade serão estabelecidos e comunicados efetivamente ao suplente. Isso posto, senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 14 de setembro, às 19 horas. Está encerrada a sessão. Edson.